Tudo tranquilo aí no aconchego do seu lar? Começando mais umas pitadas de português, agora com a segunda parte de pronome. Lembra? Pronome é uma coisa que você tem que levar a sério. Existem várias perguntas, além da pergunta de apresentação. Isso aqui é pronome. Tem aquela pergunta que é mais detalhada. Esse pronome é o X, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, pronome indefinido. E existe a função sintática ainda do pronome. Relembrando quais são todos os pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome. Todo mundo que vai aparecer aqui é pronome. Pronome reto ou oblíquo já foi semana passada. Mesma coisa que tratamento possessivo. Hoje eu vou falar desses três. Interrogativo, só para a gente não deixar o cara órfão, é quando você faz uma pergunta. Se a resposta for um substantivo, eu fiz uma pergunta com pronome interrogativo. É assim, qual o seu nome? Aí você fala, José. Então esse qual, que foi a base da pergunta, é um pronome interrogativo, porque a resposta foi um substantivo. Tá certo? Agora, quando você fizer uma pergunta e a resposta for um advérbio, a pergunta foi feita com um advérbio, pronome, um advérbio interrogativo. É assim, eu vou lá e falo, aonde você foi? Tá certo? Aí vai falar assim, lá. A resposta lá é advérbio. Então, aonde você foi, esse aonde é o advérbio interrogativo. Bom, voltando para pronome, o demonstrativo. Primeiro, reconhecimento facial. Aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto, esse, essa, isso. O o, já eu vou falar dele. O, a, os, as. Próprio, própria, próprios, próprios. Tal e tais. Mesmo, mesma, mesmo, mesmo. Lembra que o mesmo e o próprio eu falei quando deu aula de concordância nominal, lá em português A, que eu falo assim, ó, ele próprio, ela mesma, perfeito? Faz a concordância só quando vai fazer o referencial. Então tá mostrando alguma coisa, quando você mostra é pronome demonstrativo. Que tem aquela coisa clássica. Este, esta, isto, com T de tatu é perto de quem fala, então esta caneta, perfeito? Esse, essa, isso é perto de quem escuta, então eu vou falar assim, ó, essa sua anotação, perfeito? Está perto de quem escuta, mas está longe de quem fala, e o aquele, aquela, aquilo é longe tanto de quem fala, como longe de quem escuta. Para ajudar, o que vai aparecer aqui não é pronome, é advérbio. Esse advérbio, esses três advérbios, eles ajudam. Então, esta caneta aqui, essa anotação aí, e aquela praça lá. Então esses três advérbios, eles me ajudam a ter certeza de qual pronome com T de tatu, com dois S, ou aquele, aquela, aqui. Essa pergunta que você está vendo, já apareceu uma vez numa proposição da UFSC, há muitos e muitos anos atrás. Mas hoje, os vestibulares querem isso daqui. Brasil e Japão têm atitudes diferentes em relação aos idosos. Enquanto um deles se preocupa em melhorar a qualidade de vida das pessoas de terceira idade, o outro deixa faltar atendimento a esses cidadãos. Qual que é a ideia? Você poderia colocar o numeral, então o primeiro, o segundo, sem nenhum problema. O que eu queria aqui é que você não colocasse o Brasil, o Brasil, o Japão, repetir. Se você conseguir olhar para esse texto pequeno, ele é didático por um aspecto. Ele fala idoso, fala pessoa da terceira idade e fala cidadãos. O texto é pequenininho, ele não repetiu o termo. Na redação, se você puder fazer isso, maravilha. Agora, eu quero perguntar, quem é que se preocupa em melhorar a qualidade de vida? É o Japão ou é o Brasil? Então o que você vai falar? Se você acha que é o Japão, é o mais próximo do resgate. Então você vai colocar o este, esta, isto com T de tatu. Se você acha que é o Brasil, ele é o mais distante, então você vai colocar o aquele. É lógico que o Brasil se preocupa muito com o idoso, certo? Não. Quem é que se preocupa? O Japão. Então, enquanto este, que é o Japão, se preocupa, aquele deixa faltar, que é o Brasil. Entendeu a brincadeira? Então, quando você tiver que resgatar dois elementos que já foram citados, tá? Então vem para cá. Então você tem aqui o elemento A e o elemento B. Se você vai resgatar com o pronome demonstrativo, o este ficaria com o mais próximo e o aquele ficaria com o mais distante, mesmo que os dois não sejam usados. Então se você chegar e falar assim, por exemplo, Sardá e Robinho são professores aqui no Gaia, sendo que este da Química.
Quem que dá química? É o mais próximo, o Robinho. Sardá e Robinho são professores da quinto lugar, sendo que aquele dá biologia. Então aquele é o mais distante. Não precisa usar os dois termos não. Vem para cá agora. Outra coisa que você tem com o demonstrativo. Se primeiro você citar, agora pode ver que só tem uma ideia. Então, os objetivos dos meus alunos, aprovação na universidade e um ótimo emprego. Então você sintetizou. Então quando você só tiver, aqui tem dois. Quando você só tiver um elemento e primeiro usar o demonstrativo para depois falar o que você quer dizer, você vai usar com T de tatu. E chama isso aqui de elemento catafórico. Vai para frente. Quando ainda vai ser citado, quando ainda vai ser aludido, você vai colocar primeiro o pronome, depois vai falar do substantivo, é catafórico. O nome T, confesso a você que esse termo até hoje eu só encontrei em concurso público, mas o outro eu já encontrei em vestibular. Agora, você pode ver que eu peguei a mesma frase, tá vendo? Aprovação da universidade, ótimo emprego. São esses os objetivos, com dois S. Então, quando tem dois, o mais próximo você vai pegar com T de tatu. Agora, só tem uma alusão, só tem um resgate a fazer, que é o elemento anafórico. Então o que você faz? Usa com dois S. Então tem aluno que se irrita com a língua portuguesa, por exemplo, entre outras coisas, por causa disso. Vem pra cá. Então quando tiver dois elementos, o mais próximo com T de tatu e o mais distante com aquele. Quando só tiver um elemento e ele só está resgatando dois S, ele vai primeiro falar com T de tatu. Pronome relativo famoso aqui no estado, né? Pelo amor de Deus. Pior que ele é famoso aqui no estado, mas ele já ganhou força em todos os lugares. Aqui, a palavra que só vai ser pronome relativo se trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Pedido de favor, não é a palavra qual que é pronome relativo. Isso eu falo toda hora, é o qual. São duas palavrinhas que significam uma coisa, tá? O qual, a qual, os quais e as quais. Bom, o quem só vai ser pronome relativo se trocar por o qual, os quais, as quais. Esqueci de escrever aqui o onde. Mas cuidado com onde, ele nem sempre é pronome relativo. Mas quando ele pode ser? Se você trocar por no qual, na qual, nos quais e nas quais. Curiosidade. Primeiro foi na UDESC e depois foi na UEM. Eles grifaram no texto, lembra que a UDESC, a UEM e a UFSC têm o mesmo princípio. Ela pega a gramática do texto indicado, e a UFSC e a UDESC do trecho literário. Então estava aqui escrito onde, num parágrafo qualquer. Uma proposição da UFSC, da UEM, e uma proposição da UDESC. A UDESC faz 1, 2, 3, 4, 5. Aí colocou assim, a palavra onde é pronome relativo e poderia ser trocado por o qual. Eu nem li o texto, falso. Para a palavra onde ser pronome relativo, pelo menos tem que trocar por no qual. Tem que colocar o Nzinho. No qual, na qual, nos quais e nas quais. Bom, a palavra cujo, cuja, cujos, cujas sempre vai ser pronome relativo. Nasceu pronome relativo, vai morrer pronome relativo. Cuidado, ele não pode ser trocado de jeito nenhum. Um vestibular da UFSC grifou a palavra cujo, falou que era pronome relativo e dava para trocar por o qual. Nunca. Nunca. E teve uma outra vez que eles fizeram ao contrário, que a palavra que era pronome relativo podia trocar por cujo. Nunca. O cujo é o cara. Cujo, ele tem um monte de regrinha, tá certo? Quando ele aparecer, eu vou falar. E lembra o quanto só se apareceu tudo atrás, tudo quanto. E lembra que o palavra que é a pergunta mais usada, né, em vários vestibulares, o Paraná está perguntando isso agora, Rio Grande do Sul também. O que sozinho pode ser sujeito, o que sozinho pode ser objeto direto e assim por diante. Lembra que teve uma aula disso no primeiro semestre, função sintática do pronome relativo. Bom, como agora ele está apresentando o pronome, a ideia de um pronome relativo é evitar que um termo seja repetido. Ele é um elemento anafórico sempre, porque ele vai fazer alusão a um termo que está citado anteriormente, sempre. Eu conheci a mulher era linda. Bom, eu quero que você faça o quê? Lógico que depois você vai ver uma questão da UFSC, muito mais bem elaborada que essa frase aqui. Aqui é só para começar a aquecer o ouvido. O lance é o seguinte, dá para juntar essas duas frases? Ah, professor, eu consigo juntar. Eu falo assim, eu conheci a mulher e ela era linda. Perfeito. Você tirou a palavra mulher e evitou a repetição. Maravilha. Mas eu quero que você faça isso com o pronome relativo. E ficaria desse jeito. Eu conheci a mulher que era linda.
Então essa palavra que vai ser pronome porque ela está ligando duas orações, lembra? Oração subordinada adjetiva, tá? Todo pronome relativo se refere ao termo antecedente e principalmente, todo pronome relativo representa o termo antecedente, tudo bem? Então esse que você está vendo aqui está representando a mulher para quê? Para evitar que a palavra mulher seja repetida. Mas aí você faz a pergunta clássica da UFSC. Vem cá. Quem que era linda? Aí você vai responder. Mulher. Aí vem o vestibular da UFSC e fala. O sujeito do verbo ser na linha 7. Aí você para de ler. Vai lá na linha 7. Provavelmente vai estar grifado, tá, gente? Mas se não tiver grifado, você circula, você destaca. Então vai assim. O sujeito do verbo ser na linha 7 é a palavra mulher. Você colocaria verdadeiro ou falso? Clicou na sua memória? Falso. Por quê? O sujeito é a palavra que está representando a palavra mulher. O sujeito é a palavra que está representando a palavra mulher. Tá? Aqui, quem que era linda? A mulher. Ninguém ficou doido. Então, aqui nessa frase solta, que é período simples, o sujeito não era a mulher. Mas no período composto, nessa oração subordinada adjetiva, quando eu perguntar para um verbo que vier depois de um pronome relativo e imediatamente colado antes for a resposta, não cai nessa pegadinha velha. O sujeito do verbo ser é a palavra que. O sujeito do verbo ser é a palavra que representa a palavra mulher. Continuando. Aqui é um outro degrau de importância. Isso aqui você já viu comigo, mas foi no estude com o professor. Não foi na aula normal, se bem que eu já dei isso na preposição. Então, eu dei preposição. Nós conquistamos o dinheiro, precisamos do dinheiro. Bom, aí você vai falar o quê? Professor, a palavra dinheiro está repetida, eu quero que você junte no único período, qual é a palavra que você vai usar? O que, o qual, né? Masculino. Você poderia falar, precisamos do dinheiro que conquistamos, sem nenhum problema, e pode falar, nós conquistamos o dinheiro que precisamos. Aqui tem uma pegadinha, né? Não é que precisamos, é de que precisamos. Por quê? Você concorda que eu posso falar que esse que está evitando que a palavra dinheiro seja repetida? Nós conquistamos dinheiro do qual precisamos. Então esse pronome relativo está representando a palavra dinheiro. Perfeito? Aí o que acontece? Quando tiver um pronome relativo, eu vou para o verbo da frente. E se esse verbo da frente pedir preposição, eu tenho que deslocar para imediatamente antes do pronome relativo. Lembra que no primeiro semestre eu já trabalhei com isso em duas aulas, inclusive uma quando era de oração subordinada adjetiva, que todo pronome relativo vai me dar uma subordinada adjetiva. Então se você falar sem esse D aqui, você vai olhar assim, pô, mas quem precisa D, e em nenhum lugar eu estou vendo D, é obrigatório. É mais uma pergunta mais assim, da UDESC da Feira do Paraná, da PUC do Paraná, da, como é que é aquela outra lá do Paraná, Pequeno Príncipe do Paraná. Eles gostam muito de regência verbal. A regência verbal, assim, no Brasil, a concordância, o lugar que mais cai é Santa Catarina, principalmente por causa da CAF. Mas a regência cai mais lá. E que aqui na UFSC cai uma vez ou outra, uma vez ou outra. E aqui é um outro degrau de pergunta. Encontrei o rapaz, a mãe do rapaz fugiu de casa. Tá certo? Se batendo passo, encontrei o rapaz, a mãe dele. Pode, não tem problema. Mas eu queria que você usasse o pronome relativo aqui adequado para juntar esses dois períodos. Clicou, pensou aí em casa? Ficaria desse jeito aqui, ó. Aí você vai usar o cujo, cuja, cujos, cujos. A partir de agora, haja coração. Primeiro, o pronome relativo, cujo, eu vou colocar aqui, vai. Quando você tiver o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, a primeira obrigação dele, antes tem que ter um substantivo. Aí você vai falar, Pita, mas todo pronome relativo tem que ter um substantivo. O que aceita de vez em quando outro pronome, mas você está certo. Só que tem uma outra coisa, depois tem que ter outro substantivo. Então a primeira obrigação, quando que eu tenho que usar o cujo? Primeira situação, ele fica entre dois substantivos. Lógico que você pode ter adjetivo junto, né? Aqui, encontrei o belo rapaz, cuja maravilhosa mãe, não teria nenhum problema. Agora, então essa é a primeira condição. Aí o cara, aí em casa ele levanta a mão, eu estou vendo que você está levantando a mão, você fala assim, Pita, mas eu já vi frase correta em que a palavra que ou qual estava entre dois substantivos. Sim.
Qual é a condição obrigatória para o cujo? Primeira, ele tem que estar entre dois substantivos. Segunda, o substantivo da frente vai olhar para o substantivo de trás e ele vai ter uma relação de posse. Pode olhar para a frase de cima. A mãe do rapaz, a mãe dele. A mãe é dele. Dá uma ideia de posse. Então, na hora que eu tenho um substantivo com a ideia de posse, eu vou usar um pronome relativo, aí eu sou obrigado a usar o cujo, cuja, cujos, cujas. Lembrando, todo pronome relativo, qualquer um, representa o termo anterior. Ou seja, apesar de estar no feminino, a palavra cuja está representando a palavra rapaz, está evitando que a palavra rapaz seja repetida. Mas a concordância se dá com a próxima palavra. Então por isso que eu gosto de colocar assim, uma no masculino e uma no feminino, ao contrário. Sempre dois gêneros diferentes, para você ver. Então a quem se refere esse cuja? Rapaz. Mas ele tem que fazer a concordância. Outra coisa, a palavra cujo, cuja, cujos, cujas não pode colocar artigo depois. Cujo, cuja, falso automático. Falso automático. E a última observação. Se por acaso o verbo da frente pedir preposição, essa preposição tem que ser deslocada para esse lugar, que todo pronome relativo atrai. A mesma coisa, esse que aqui atraiu a preposição, né? Esse que pede preposição, o pronome relativo atraiu para ela. Então, se esse verbo aqui, eu fugi o pede preposição, mas a preposição está no lugar. Então, vai acontecer de jogar para trás. Beleza? Tem 500 mil regras envolvendo o pronome relativo, mas não esquece, oração subordinada adjetiva restritiva sem vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa com vírgula. Completa a lacuna, por favor. Dá uma pausa no seu vídeo que eu já vou clicar. Eis o professor a cujos méritos os alunos, né, prestaram homenagem. Primeiro, cujo os não pode na letra A, tá certo? E por que o certo é a letra E? Porque ele é um pronome relativo. Quem presta homenagem a. Olha para cá. Quem presta homenagem a. Então a preposição tem que ser deslocada para imediatamente antes, no caso do cujo, de qualquer pronome relativo. Beleza? Então vamos tocar a vida e continuar outra coisinha. Lembrando que a gente está falando de pronome relativo. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? Se a regra transgredida não causa prejuízo, temos um jeitinho positivo e, direi eu, ético. Por exemplo, estou na fila, chega uma pessoa que precisa pagar a sua conta, que vence naquele dia e pede para passar na frente. Não há o que reclamar dessa forma de jeitinho. Olha a pergunta, é que aqui eu fiz uma pergunta que é de vestibular, essa aqui é da UEM, era uma proposição, e depois eu invento outra que vai cair muito na UDESC, que já caiu na FEPAR, ainda falta cair na UFSC. Bom, primeiro essa pergunta. A palavra que é destacada acima retoma o termo que antecede, relaciona duas orações no período. O que você colocaria isso aí? Vamos lá? Dá uma pausa aí no vídeo se você quer pensar. Verdadeiro. Então, primeiro, isso só vai acontecer se eu tiver um pronome relativo. Pagar a sua conta, a qual vence naquele dia. Perfeito? Então, esse que trocou por a qual, sim, é pronome relativo. Sua mãe não apareceu nada aqui. Se eles usarem essa palavra, você vê, isso aqui é uma coisa que a UFSC já usou uma porrada de vezes e a UEM usou. Retoma o termo. Qualquer palavra aqui que retomar um termo que está escrito antes, tem que ser pronome relativo. Tem que ser. E é o caso aqui. E ele vai ligar os períodos por quê? Ele vai ligar a oração principal, a oração subordinada adjetiva, no caso aqui adjetiva restritiva. Aí eu aproveitei que eu tinha essa frase e perguntei se esse que é pronome relativo. O que você faz? Professor, até agora você falou que se o que trocar por o qual, a qual, as quais, ele é pronome relativo. Se ele não trocar, ele é outra coisa, não me interessa. Eu posso falar não há ou qual reclamar dessa forma de jeitinho? Aí em casa, se você está acompanhando a aula, está concentrado, ainda não dormiu, acorda! Você vai falar o quê? Não pode. Calma. Isso aí já caiu várias vezes no Paraná e várias vezes na UDESC, especificamente a UDESC. Quando você tiver uma frase com o e o que, verifica se esse o troca por aquilo. Só o, não a frase inteira. Só o. Eu posso entrar na sala e falar,
Não há aquilo que reclamar? Bom, eu acho que dá. Então, quando isso acontecer, tanto o como aquilo vão ser pronomes demonstrativos, que a gente já viu hoje, e esse que é o pronome relativo. Tá certo? Já caiu há muito, muito tempo atrás uma questão dessa na FUVEST, tá? Então, olha só. Então, quando vier o e vier o que, verifica assim, tem que lembrar isso, porque assim, eu vou fazer o 10, já caiu algumas vezes. Vou fazer lá no Paraná, já caiu na FEPAR, já caiu na UEM. Não sei se cair, se eu falar que caiu na Federal do Paraná, não tenho tanta certeza. Mas na UEM e na FEPAR, sim. Tá? Aí você fala assim, trocou. Veio o e o que? Um coladinho do outro. Trocou o o por aquilo? Troquei. Então o o é demonstrativo, poderia ser a mesma coisa com a. E o que vai ser pronome relativo. Tocando a vida, apresentando às crianças o pronome definido, é um monte, né? Ele indefine, né? Quando você fala que tem algum dinheiro na carteira, quer dizer, você falou que algum está se referindo a dinheiro, né? O pronome definido ele se refere a substantivo, perfeito? Mas você não me deu uma certeza, você indefiniu a brincadeira, por isso que você vai falar que o pronome é indefinido. Lembra que a única palavra da língua portuguesa que tem plural no meio é a palavra qualquer e é um pronome definido. Qualquer pessoa, quaisquer pessoas. Agora, olha essa pergunta clássica, essa pergunta é clássica. Já lhe disse bastante coisa, e talvez alguma venha me prejudicar bastante. Aí ele fala assim, os elementos destacados são classificados como pronome definido. Só uma curiosidade para quem está em casa. Quando você está na UDESC, eles vão classificar o pronome. Quando você está na UFSC, a UEM fica meio a meio, né? Quando você está na Federal do Paraná, quando você está lá no Rio Grande do Sul, eles só falam pronome. Isso aí que tudo está grifado é pronome. A UDESC e às vezes algumas questões da UEM, ele fala, não, eu quero o pronome indefinido. Ora, a palavra bastante, ela está aqui, professor, mas que exercício mais babaca, né? A palavra bastante está aqui. É claro que vai ser. A última é advérbio. Quando que o bastante é assim, você tem duas coisas, tá? Você pode ver que a frase inteira está no singular. Quando esses caras são malandros, porque advérbio não tem plural, né? Então o que eles fazem? Quando eles querem classificar e confundir adjetivo com advérbio, ou alguns pronomes indefinidos com alguns advérbios, eles deixam todo mundo no singular, tá? E você tem que se virar. Então você vai fazer o quê? Coloca coisas, coloca tudo no plural. Já lhe dissemos muitas coisas. Lembra a regra do bastante que eu falei em concordância nominal? Se você tiver o bastante, tira o cara e tenta encaixar o muito, o muita, o muitos e o muitas. Se você conseguir colocar no feminino e você conseguir colocar no plural, muitas coisas, ele é pronome. Advérbio não tem plural. Advérbio é palavra invariável. Aqui o algumas, né? Talvez algumas venham, né? Então esse aqui é pronome indefinido, esse aqui é sempre pronome definido, mas o bastante aqui não torna. Uma outra coisa, a quem se refere o bastante? Ao substantivo. Então quando você tiver o bastante, o muito também acontece isso, o pouco também acontece isso, tá? E tem um outro que eu não quero perder o exercício, que está logo em seguida. Você vai falar assim, está se referindo a substantivo, pronome. Não está se referindo a substantivo quando você tiver dúvida entre pronome definido e advérbio. Olha para esse exercício aqui. É um trecho também da UEM. E quando estiver mais triste no Manuel Bandeira, a palavra destacada equivale sintaticamente a sublinhada em tem mais samba no porto que verbo. Então o que acontece? Eles tinham um texto do Manuel Bandeira e pegou um outro texto só para servir de exemplo. A UFSC não, né? Lembra? Quando a UFSC usa trecho literário, ela vai pegar do trecho, ela vai usar outro trecho. A UEM e a UDESC já não fazem isso. Ela pega o trecho e vai fazer do que elas quiserem. Pois bem, esses dois mais, eles têm a mesma classificação? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Falso. A ideia é o seguinte, esse mais está do lado de triste, que é um adjetivo, então ele só está intencionando. Então esse mais é um advérbio, sintaticamente adjunto adverbial. Esse mais está se referindo a samba, que é substantivo. Então esse mais é um pronome definido e é um adjunto adnominal. Tá certo? Então é falsa essa proposição, porque tanto morfologicamente advérbio com pronome definido, como sintaticamente adjunto adverbial com adjunto adnominal, eles são diferentes. Então aqui ó, mais se referindo a samba, substantivo vai pedir pronome definido. Lembra? Nenhum advérbio se relaciona com substantivo e nenhum substantivo se relaciona com advérbio.
Eles não têm relação nenhuma. Tá certo? Outra. Aqui é uma questão velha, boa pra caramba da USP. A USP pouco fez isso. Quem faz mais isso daqui é lá no Paraná. Vários vestibulares do Paraná. Tá? Juntar período. Aqui me deu a frase: o álcool pode comprometer irremediavelmente o funcionamento do cérebro. O consumo de álcool vem crescendo entre os jovens. O álcool causa danos à memória e as capacidades de raciocínio abstrato. Esse daí são as 3 frases. O que você deveria fazer? Lógico que daqui a pouco vai aparecer. Primeiro, chamar a atenção. Qual é o defeito dessa frase, desse exercício? Do exercício, não da frase. Você vai ler aqui, eu li uma vez. Você vai ler aqui 6 proposições. Então você vai ler isso aqui no mínimo 7 vezes. Se tiver alguma frase que você já goste, tenta pegar aquela proposição. Tá? E na hora que você estiver inseguro, mesmo que ela seja verdadeira, verifica se tem alguma palavra que chama a atenção. Tá? É muito ruim esse tipo de exercício se você ficar, lê uma vez, lê a segunda, lê a terceira, quando você vai para 02 ou para a letra B, você já está cansado. Olha para a frase. Eu não vou ler não, tá? Dá uma pausa no seu vídeo e verifica se essa frase está certa. Pausou, agora sou eu. Olha lá. O grande defeito é quando ela está verdadeira. Eu prefiro pular qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato comigo, né? Eu vou pular essa justificativa, porque ela está certa, eu só estou na primeira, ainda tem mais 5 frases. Vamos lá. A 02. Clicou? Vai, cliquei aqui, dá uma pausa aí no teu caso, né? Bom, primeira coisa, essa proposição está falsa. Essa eu posso justificar. Primeiro erro, cujo. Absolutamente nunca se usa artigo depois de cujo, cuja, cujos, cujo. Nunca. Então aqui já está falso. Tanto que a primeira vez que eu fiz esse exercício, na hora que eu vi o cujo, eu já fui para 04. Aí eu estava em sala de aula fazendo exercício, caiu isso aqui ano passado, caiu isso aqui ano retrasado, isso aqui já tem um certo tempo, tá, gente? Aí o aluno falou assim, mas só tá esse erro? Eu falei assim, não, aí que eu vi tem mais 2, tem 3 erros. Primeiro, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. E quando você tem uma oração subordinada adjetiva, ou ela vem entre vírgulas ou ela vem sem vírgulas. Então, a partir do momento que o pronome relativo está aqui e você colocou uma vírgula, tá? Deveria fechar com uma vírgula aqui. Então, tem um erro de pontuação. Se você quer explicar alguma coisa, oração subordinada adjetiva explicativa, entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. E o outro erro, professor, esse o qual não está resgatando? Tá. Ou ele está resgatando o cérebro, que é masculino, ou o funcionamento, que é masculino. Mas qual é o defeito? Olha a frase. O funcionamento do cérebro causa danos à memória. É isso que acontece com alguns alunos. De tanto que funciona o cérebro, ele esquece. Então aqui tem uma incoerência absurda. Tem 3 erros aqui. A frase eu acho que estava certa. Essa 04, dá uma pausa aí no seu vídeo e vê se ela está correta. Vamos lá? Cliquei. Outra, verdadeira. Olha só o que aconteceu aqui, eu vou falar. Ó. Não veio o artigo aqui. Você vê, é um pronome relativo com vírgula, fechou a vírgula aqui bonitinho, tá? Essa frase está bem equilibrada. Ela está muito parecida com a 01. Está muito parecida. Aqui eu não queria falar na 01 porque era começo, né? Essa 08. Dá uma pausa no seu vídeo, cliquei. O gabarito está falso. Tem alguns erros? Tem aqui. Primeiro, o no qual não deveria ser usado porque é uma relação de posse. Né? Onde é que está? Consumo de álcool, tem uma relação de posse, então você não pode usar esse o qual e nem o no qual. Outra coisa, onde? Aí que eu peço para o aluno ficar bem treinado, tá? Quando você tem paciência de falar comigo, se você tem paciência de conversar comigo, a evolução pode acontecer tranquilamente. O que eu queria de você? Toda santa vez que você escutar a palavra onde ou aonde, para de ler e verifica se me dá uma ideia de lugar. Olha para cá. O onde, se ele é pronome relativo, não sei, ele resgataria o funcionamento do cérebro. Galera, funcionamento do cérebro não é um lugar, tá certo? É um fato. Então você não pode usar onde ou aonde estritamente com a ideia de lugar. Se não tivesse sendo usado com a ideia de lugar, nenhum dos dois está certo. E depois, quando está certo, a gente discute. Se o verbo pede a preposição em, eu uso onde. Se o verbo pede a preposição a, eu falo aonde. Mas aqui não deu a ideia de lugar. Nenhum dos dois
estaria certo. A penúltima proposição é essa daqui. Você em casa. Certo ou errado? Aqui, vamos lá, causa, cliquei. Aqui eu gostei dessa proposição porque eles inverteram toda a estrutura. A 01 e a 04, que são verdadeiras, elas estão meio parecidas. Aqui não, eles inverteram, você pode ver que o cujo desapareceu. Vai ver, quando você usa o cujo, cuja, não dá para trocar pelo qual, como apareceu na 04. Não dá. Tá? Você tem que fazer uma matemática legal. Então aqui, quando está certo, uma vez que causa, uma vez que, dá uma ideia de causalidade, aquele que de relitinho, né? Consumo de álcool, esse sim pode comprometer o funcionamento, sem nenhum problema. E a última proposição desse exercício é essa frase. Vamos lá. Cliquei. Você pode ver que as frases estão certas porque ali não tem nenhum problema, mas é outra proposição errada. Olha só. Se você usou o que? Você pode ver, pode comprometer. Ele não colocou aqui um substantivo, eu não poderia usar o cujo. Mas ele cometeu um erro aqui, né? De pontuação de novo. Se o meu pronome relativo está sem vírgula, então para que colocar uma vírgula aqui? Tá certo? Então tem um erro de pontuação. E de novo a palavra... Cadê o onde? Onde? Aqui, ó. De novo a palavra onde. Não está dando a ideia de lugar? Não pode usar. Às vezes você não precisa saber muito. O onde apareceu? Olha para trás. Raciocínio lógico abstrato. Consumo vem crescendo entre os jovens. Não falou que isso é no hospital, que é na cidade. Ele não falou nada de lugar. Então não pode usar onde nem o aonde. Mais um exercício. Aqui aqueles clássicos antigos, né? Eles grifam alguma coisa e pedem a classificação. Você vai dar uma pausa no seu vídeo, olha quem está aqui, ó. A letrinha A. A letrinha A pode ser 4 coisas, como eu já falei na aula passada. Dá uma pausa no seu vídeo. Cliquei, vamos lá. Todos só pode ser pronome indefinido. Ele não consegue ser outra coisa, não dá nem para fazer pegadinha. A palavra todos é pronome definido. Você pode ver que o A vai ser preposição por eliminação. Tá certo? Só por que ele é preposição? Primeiro, o A vai ser artigo se a próxima palavra for substantivo. Considerado não é substantivo. Aí o cara em casa fala assim, pessoal, mas não tem aquele negócio que o artigo pode substantivar qualquer palavra? É o artigo o, não o artigo a. É só o, tá? Então, primeiro, esse A não pode ser artigo porque a próxima palavra não é substantivo. Segundo, foi na outra aula. Lembra que eu falei para você, ó, vi ela, chamei ela, encontrei ela, é horrível, mas ajuda a classificar o A como pronome. Olha lá, todos tendemos a considerar ela, não dá. Então esse A não é pronome. É pronome pessoal do caso reto, é por causa do oblíquo. Outra, quando que ele vai ser pronome demonstrativo? Quando logo em seguida vier o que? A mesma coisa que eu falei do o. Então o A e o que, aí o A troca por aquela e o que vai ser relativo. Então é por isso que esse A só pode ser preposição. Apesar de ser um caminho mais longo, é um caminho que eu peço para você ver. Não tem substantivo, não dá para trocar por ela, não veio a palavra que, sobrou ser preposição. E a última, não a amava pronome pessoal, não a amava pronome, preposição, eu posso falar não amava ela, então eu vou ter um pronome pessoal, no caso oblíquo, não amava ela é horrível, mas ajuda a falar que esse A é pronome pessoal do caso oblíquo. E para a gente ir embora, uma outra questão clássica de classificação. O rapaz que o procurou só queria saber o seu endereço, por gentileza, que é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Vamos lá? Dá uma pausa no seu vídeo que eu já vou clicar. Cliquei. Ele é um pronome relativo. Então o rapaz, o qual o procurou. Lembra? Para ser conjunção integrante, toda oração tem que trocar por isso. Aí depois ele fala que sobraram 2 letras e aqui a gente já viu. Já viu. Ele é pronome pessoal, aquele o, ou ele é um artigo? Acabei de falar. O A, a mesma coisa. O o tem 3 possibilidades. Quando que o o vai ser artigo? Quando a próxima palavra for substantivo. Quando que o vai ser pronome pessoal do caso oblíquo? Quando der para trocar por ele, ela, naquela marca de oralidade. E quando que o pode ser pronome demonstrativo? Se depois vier a palavra que, não veio. Então ele não é demonstrativo, eu posso falar que o rapaz procurou ele. O rapaz procurou ele, então eu tenho um pronome pessoal. E a palavra só, ela pode ser advérbio ou adjetivo. Se eu trocar por sozinho, o só é adjetivo. Se eu trocar por somente, que é o caso ali, ele é um devérbio.
Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês, mas tem mais informações que eu prometi na outra aula de falar da palavra ler. Esqueci que eu ia falar do ler. Então aqui, ó, lembrando, a palavra ler, ela pode ter três funções. Então lembrando, morfologicamente a palavra ler só pode ser uma coisa, pronome pessoal do caso oblíquo. Mas sintaticamente ela pode ser objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Então vamos usar a ideia. Quando que o ler vai ser objeto indireto ou complemento nominal? Se trocar por a ele, se trocar por a ela e se trocar por a você. Você tem que fazer a troca, lembra que não é para tirar o ler do lado do verbo e colocar colado, tá? E aí, ele tem essa chance de ser complemento ou ser objeto. Se por acaso o ler trocar por dele e dela, deles, delas, e pode também trocar por seus, suas, ele vai ter valor de posse e aí vai ser adjunto adnominal. Tudo que indicar posse é adjunto adnominal, nem todo adjunto adnominal é posse. Vamos à prática para a gente lembrar isso aqui. Eu jamais lhe desobedeci. Então você vai tirar esse lhe e vai tentar encaixar. Eu posso falar, eu jamais desobedeci a você, ou eu jamais desobedeci dele? Eu jamais obedeci a ela, eu jamais obedeci a você, eu jamais desobedeci a ele. Então o item número 3 é eliminado, porque ele só pode ser nesse caso com a ideia de posse. Aí o cara fala, tá, Pita, troquei por a ele, troquei por a ela, troquei para você. Como é que eu vou saber que é objeto ou complemento? Olha para o verbo. Ele vai estar aqui com esse verbo. Quem desobedece, desobedece a alguém. Como o verbo desobedecer é tantinho direto, o lhe não vai ser complemento, vai ser objeto indireto. E aí eu coloco outros ele. Quem responde, responde a alguém. Quem quer bem a alguém. E quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então quando o verbo for transivo indireto e o lhe aparecer, objeto indireto. Vamos para o próximo exemplo. Nessa frase, eu lhe serei favorável. Eu queria saber qual é a função sintática desse pronome oblíquo. O que você faz? Tira o lhe. Professor, eu posso falar eu a ele serei favorável? Não. Vai arrumando a frase. Vai ficar eu serei favorável a ele, eu serei favorável a ela, eu serei favorável a você. Troquei por a ele, troquei por ela, troquei por a você. Não deu a ideia de posse, não pode ser adjunto adnominal. Aí como é que eu desempato? Olha para o verbo. Esse verbo é verbo transitivo indireto? Não. Lembra? Festa para PC. Ficar, estar, ser, tornar-se, andar, aparecer, permanecer e continuar. Quando eu tenho um verbo de ligação, mas quando eu tenho qualquer verbo que não seja transitivo indireto e o lhe trocou por a ele, a você, então eu vou ter o complemento nominal. Perfeito? Aqui você vai ver, aquelas pessoas foram amigáveis a ele. Aqui eu coloquei um verbo transitivo direto, tá? Para não desmistificar, mas a maioria realmente é com verbo de ligação. Ó. Outra coisa, não esquece, não pode falar assim, ó, o álcool a ele é nocivo. Não, o álcool é nocivo a ele. Então o a ele vai estar grudado ao nocivo, o olhe vai estar ligado a amigáveis, por isso que ele vai ser complemento nominal. Entendeu? Lógico que o complemento nominal é uma briga muito maior, mas no caso específico do lhe, se o lhe trocar por a ele, a ela, a você, vigia o verbo. E o último exemplo, óbvio, vai ser, para finalizar, quando que ele vai ser adjunto adnominal. O peixe caiu na rede, é uma frase inclusive da USP, que eu vou falar que o peixe caiu na rede dele, o peixe caiu na sua rede, o peixe caiu na rede dela, ou seja, deu a ideia de posse. Se não trocou por a ele e a ela, não tem nenhum desses dois, deu a ideia de dele, posse. As amigas beijaram o rosto dele, as amigas beijaram o rosto dela, as amigas beijaram o seu rosto. Furtaram os seus documentos, furtaram os documentos dele, furtaram os documentos dela. Eu estou falando do seu para não esquecer, né? Cortar-lhe-ei os cabelos. Cortarei os cabelos dela. Imagina que é uma mulher. Cortarei os cabelos dela. Uma mulher no singular. Agora, se eu tirar para os seus e colocar aqui, vai ficar cortarei os seus cabelos, que eu vou ser obrigado a fazer a concordância nominal. Beleza? Aí sim, era isso que eu queria passar para vocês. Concentra qualquer coisa, depois eu mando exercícios ósculos e amplos.